Direto da redação. E todo mundo aqui está ligado agora, pelo menos nas cidades produtoras de petróleo, da Bacia de Campos, da Bacia de Santos, pessoal dos municípios do Espírito Santo, os municípios do estado do Rio de Janeiro que estão na faixa produtora de petróleo. Eles estão, na verdade, com alerta ligado para o dia 6 de maio, para quando está marcado um julgamento do Supremo Tribunal Federal que vai definir a questão de repartição de royalties de petróleo. Atualmente, como que vigora a lei de royalties de petróleo? Os municípios, nas camadas, você tem duas faixas de produção de petróleo no Brasil, para você entender. Você tem os poços maduros, que são aqueles poços antigos, que era de pouca profundidade se encontrava petróleo, são chamados poços maduros. E você tem a camada ultra profunda, que é chamada do pré-sal. É quando você chega ao fundo lá do mar, Petrobras conseguiu essa façanha e vai a 6 mil metros depois do fundo do mar e consegue captar um petróleo ali de boa, extrair petróleo de boa qualidade a um preço, a um custo muito barato. Então aí é a chamada camada do pré-sal. Então nós temos duas faixas hoje produtoras de petróleo. Vamos ter agora a terceira, que é a zona equatorial, que é lá na foz do Rio Amazonas. Mas a camada do pré-sal, você tem Bacia de Campos na camada do pré-sal e tem Bacia de Campos. Você tem pré-sal na Bacia de Campos e na camada ultra profunda, e também na Bacia de Santos. E ali é uma distribuição farta de royalties entre as cidades produtoras. As cidades que estão localizadas nas zonas produtoras, elas recebem royalties, partilha de royalties de petróleo pela produção e participação especial na produção a cada 3 meses. Então, além dos royalties de petróleo, as cidades produtoras elas recebem também participação especial a cada 3 meses, que às vezes é maior até, às vezes não, geralmente é maior do que o repasse de royalties, que é o grande plus para essas cidades. E por que as cidades recebem essas compensações? Em função dos danos que elas sofrem na área ambiental, pela exploração, o impacto econômico, o impacto social pela produção de petróleo. Então essa lei foi instituída para isso. Só que no governo, ainda foi no governo Dilma, o Congresso Nacional se rebelou ali, os deputados de outros estados, e eles criaram uma nova lei de royalties, que foi fazendo o quê? Partilhando royalties e participação especial de forma igualitária entre todos os municípios e estados brasileiros. Isso tem um impacto econômico enorme sobre as cidades produtoras, porque vai mexer na principal fonte de arrecadação. Vai ser uma quebradeira geral. Quando essa lei foi aprovada, ela foi travada, ela foi paralisada, porque o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, eles entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal, arguindo que essa lei era inconstitucional. A ministra Carmen Lúcia, isso foi há 10 anos, ela concedeu essa liminar e travou os efeitos da lei, até que o Supremo julgue. Agora o presidente do Supremo, Edson Fachin, marcou o julgamento para o dia 6 de maio. É quando o Supremo vai definir se a lei é inconstitucional ou constitucional. Se o Supremo decidir que a lei é constitucional, aí vem o verdadeiro tsunami econômico sobre essas cidades. Mas se o Supremo entender que a lei é inconstitucional, esse pessoal vai respirar aliviado. Mas você vai entender agora tudo isso na reportagem do Fabrício Cabral. A redistribuição dos royalties do petróleo volta ao centro de debate nacional. O julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal está marcado para o dia 6 de maio e pode mudar a forma como bilhões de reais são divididos entre estados e municípios brasileiros. A proposta prevê reduzir os repasses para os estados produtores, como Rio de Janeiro e Espírito Santo, e ampliar a divisão para estados e municípios não produtores. Na prática, isso pode provocar uma queda significativa na arrecadação de cidades altamente dependentes desses recursos. Municípios do norte fluminense, como Campos dos Goytacazes, Macaé e Maricá, estão entre os mais impactados. Estudos indicam que a redução pode chegar a quase 80% das receitas em alguns casos. A preocupação vai além dos cofres municipais. O governo do Rio de Janeiro estima perder bilionárias, que podem afetar diretamente investimentos em saúde, educação e segurança pública. Outro ponto de alerta é o Rio Previdência,
fundo responsável pelo pagamento de aposentadorias do Estado, o que tem parte de base financeira ligada aos royalties do petróleo. E quanto isso, municípios produtores defendem que os recursos funcionam como uma compensação pelos impactos ambientais e sociais causados pela exploração de petróleo. Para o ex-presidente da Alerj, André Siciliano, destinar os royalties do petróleo para outros estados pode gerar um impacto sem precedentes na economia do Rio de Janeiro. 6 de maio vem um tsunami. Pode acontecer uma catástrofe para o estado do Rio de Janeiro. Nós vamos ter a votação da liminar que foi concedida na nova partilha dos royalties. O estado do Rio de Janeiro não pode perder a sua maior receita. Hoje, o estado do Rio de Janeiro produz 90% do petróleo que é produzido em todo o país, em torno de 83% do gás. Os outros estados produtores de maior monta são São Paulo e Espírito Santo. Então a gente precisa, primeiro, organizar o estado do Rio de Janeiro, as entidades da sociedade, os parlamentares, os senadores, os deputados federais, porque são perdas significativas que o estado do Rio pode sofrer a partir desse julgamento no próximo dia 6 de maio. A Lei 12.734/2012, que propõe a nova divisão, está suspensa desde 2013 por decisão liminar. Após o julgamento no Supremo Tribunal Federal, pode definir o futuro da distribuição desses recursos e redesenhar o equilíbrio financeiro entre os estados brasileiros. Caso a redistribuição seja confirmada, os efeitos começam já a partir de 2026, com previsão de perdas acumuladas bilionárias para os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo nos próximos anos. A decisão é aguardada com expectativa por gestores públicos de todo o país e deve ter impacto direto na vida de milhões de brasileiros. Ô Fabrício, você viu ali a foto ali, aquela imagem ali, eu acho que são os prefeitos da Ampetro, não é isso? Da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo, que é, na verdade, uma entidade de papel que não tem representatividade nenhuma, um monte de prefeito, nenhuma, não tem efetivamente, não tem força status, política nenhuma, é só status. Exatamente. O reunião da Ampetro se reuniram com o governador interino recentemente, o Ricardo Couto, do estado do Rio de Janeiro. Isso aí é o pessoal, mas tá todo mundo sobressaltado, porque vai faltar dinheiro, em casa que falta pão, todo mundo grita, ninguém tem razão. Mas a evidência mais patente que existe é de que se queimou muito dinheiro de royalties, né, Fabrício? Roberto, desperdício é inevitável, né? Eu quero ter uma noção de como seria esses municípios sem os royalties do petróleo, que hoje os royalties do petróleo é fundamental na vida de muitas empresas, de muitas prefeituras, e vai virar uma serra pelada. Os desempregos vão ficar assim absurdamente terríveis. As pessoas vão ter que sair dos seus municípios, da sua cidade de origem, e ir para outros lugares por conta dos royalties. Ao mesmo tempo eu fico pensando com relação a essa redistribuição de petróleo. Realmente, será que outros municípios que não arrecadam os royalties de petróleo terão direito também? Fabrício, é um assunto polêmico, porque se nós estamos produzindo petróleo, a gente vai dividir para os outros. Fabrício, são questões muito importantes que você acabou de tocar aí. Primeiro, a definição que você faz, aí você tem a foto aí de 3 prefeitos. Olha, você tem do Carlos Augusto Baltazar, aí ao centro, que é prefeito de Rio das Ostras, que é a cidade produtora, né, que recebe, está na faixa produtora. Frederico Paes, que é prefeito de Campos dos Goitacazes, à direita, que eu não consigo ver exatamente quem é, mas ali eu acho que é o doutor Serginho, né, de Cabo Frio, não é? Parece ser o doutor Serginho de Cabo Frio. Isso, são 3 prefeitos que estão na zona produtora e cidades que serão fatalmente impactadas por essa medida. Mas você usa a definição Serra Pelada, porque é uma definição assim, muito boa, porque realmente Serra Pelada é uma região produtora de ouro. Quando esgotou-se o ouro de Serra Pelada, sobrou o quê? Pobreza, sobrou região duramente afetada ambientalmente. Então esse é o retrato que vai ser a zona produtora de petróleo. E outra questão que você toca também, que é importante, é a questão da justiça econômica, a justiça que se vai fazer com outras cidades, é a injustiça que você vai provocar nas cidades que produzem, que sofrem os impactos. Eu vou dar como exemplo aqui a cidade como Rio das Ostras e Macaé. O que aconteceu com o Rio das Ostras e Macaé ao longo de todo esse ciclo produtivo de petróleo? Nós estamos falando aqui de 30 anos, mais de 30 anos, 3 décadas. Essas cidades cresceram desordenadamente, por quê? Macaé principalmente, porque as pessoas no Brasil inteiro vinham dizer que Macaé era um Eldorado, era a terra do futuro, tinha muito emprego e tinha. Então você viu gente do mundo inteiro chegando para morar em Macaé, pessoas do Brasil inteiro, um êxodo de outras regiões do Brasil com destino a Macaé. Essas pessoas chegavam criando
demanda na saúde, na educação, que demanda por moradias, ocupando áreas inabitáveis, áreas alagadiças que o município teve que intervir. O município precisou construir vias perimetrais. Na verdade, então foi Macaé assim, impactado. Engoliu Campos, né? Duramente, não, e foi uma cidade duramente impactada sob o ponto de vista social e econômico. Sim. Porque a cidade ela tem bônus, mas os ônus são maiores do que o bônus. Exatamente. Mas foi bem administrada. Sim. Aí engoliu Campos. Você tem uma cidade como Rio das Ostras, que está muito próxima a Macaé, o cara não conseguia se instalar, ou a família não conseguia se instalar em Macaé, ia para Rio das Ostras. De forma que Rio das Ostras, em uma década, foi a cidade que consumou o maior crescimento populacional no Brasil. Rio das Ostras. Essas pessoas também chegaram criando demanda por moradias e a cidade tem impacto até hoje. Uma chuva em Rio das Ostras, a gente acompanhou aqui recentemente, a cidade ficou toda debaixo d'água, toda alagada. Foi a pior chuva dos últimos 150 anos na cidade e foi uma devastação, uma destruição. E a pressão sobre o poder público é muito grande. E você tem uma cidade como Campos que foi menos impactada, foi muito menos impactada do que Macaé e Rio das Ostras, porque pela sua localização. E tem também uma cidade que foi evidenciada pelo desperdício de dinheiro público. Muita coisa. Pela roubalheira, desperdício de dinheiro público. Muita coisa. É um negócio assim avassalador. Nós fizemos uma conta, você tem aí a imagem, essa cidade aí é Rio das Ostras, olha só. A última chuva que abateu sobre Rio das Ostras. A cidade está abaixo do nível do mar, então você tem uma multidão. É a área central de Rio das Ostras, Sim. centro. É perceptível, as lojas de Rio das Ostras. São cidades ali, você teve que levar asfalto, foram construções. Então a cidade que está abaixo do nível do mar, né, a localização ali, em alguns bairros. Isso daí é o centro de Rio das Ostras. Agora nós estamos mostrando aqui os bairros de Rio das Ostras como ficaram. São impactos que as cidades enfrentam, efeitos climáticos. Né? Com royalties você enfrenta isso, agora sem royalties. Como é que você enfrenta isso? Exatamente. Como é que você adota medidas emergenciais quanto a isso, em relação a isso? Então são cidades que têm temor de perder dinheiro. Agora a cidade de Campos, quando a gente fala na cidade de Campos do Goitacazes... Agora é Campos lá no vídeo, ó, as pessoas aí estão acompanhando. Isso aí já é Campos do Goitacazes. Você tem em 30 anos... 35 anos, 30 anos, ou melhor, em 27 anos, essa cidade, ela arrecadou de royalties de petróleo mais de 30 bilhões de reais. E o que aconteceu? Eu queria saber de você, o que a cidade tem em termos de infraestrutura? A cidade tem um trânsito desorganizado, tem isso aí no centro da cidade. Um pouquinho de chuva, tá? Vamos botar assim, uns 15 minutos de chuva. A cidade que não tem transporte público. E a cidade em que prefeitos viajam para Nova York para saculejar o saco do touro de Wall Street para chamar prosperidade. Exatamente. E você tem... Nós estamos fazendo agora, a fonte exclusiva está fazendo isso, já está cruzando esses dados. E o último prefeito da cidade agora, que saiu recentemente, foi o Vladimir Garotinho. Por isso a gente está evidenciando o Vladimir Garotinho. E nós estamos rastreando, a fonte exclusiva rastreou, onde está a fortuna do ex-prefeito Vladimir Garotinho. Já localizou 4 empresas, são 4 empresas, uma holding, tendo a esposa do Vladimir como sócia, uma das empresas. Vários terrenos em condomínios de luxo, os maiores condomínios de luxo. Isso o drone filmou. Em bairros nobres. Bairros né? nobres. Bairros claro nobres. Nós mapeamos as pessoas que são supostamente figuras que estão acompanhando o Vladimir, que são operadores na área imobiliária e são potenciais operadores na área financeira, e que vai explicar um pouco do Vladimir ter ido saculejar lá o Bilalzinho do touro de Wall Street. Você vai ver. Então a fonte exclusiva vai exibir essa reportagem detalhando como em todos esses anos, e que vai explicar um pouco onde foi parar os royalties da cidade, de uma cidade como Campos, que está entre os maiores orçamentos. Esteve entre os maiores orçamentos. Eu sou suspeito de falar, porque eu sou campista, mas é uma vergonha ver aquele CEPOP abandonado
aquele espaço de carnaval. O Campos não tem 120 carnaval. milhões de reais. 120 milhões de reais. O Parque Alberto Sampaio, quem era da época do Parque Alberto Sampaio, grandes eventos, atividades culturais, tem um palco ali, não sei se ainda existe um camarim aberto, um espaço aberto ao público. É um teatro de arena. Agora, recentemente, antes de ele deixar o mandato, inaugurou um parque ecológico sem sentido, sem anexo, parece uma entrada de um cemitério e não tem nada. Nós ontem estávamos na rua fazendo reportagem, passamos lá, não tem nem banheiro, não tem bebedouro, não tem nada. Como que a pessoa vai fazer um piquenique naquele parque ecológico ali, sem nenhuma estrutura para crianças, um sol de rachar, não tem uma sombra, não tem uma árvore. Sabe, aquela cidade da criança hoje que virou, dizem que virou um hospital da criança, que ali eu não vejo hospital nenhum. Assim, é muito dinheiro jogado fora, né? Eu fico assim assustado, uma cidade muito dinheiro grande, jogado fora. hoje é o maior polo universitário do estado do Rio de Janeiro, as pessoas... Não é mais. Não Macaé. é mais, era, né? Macaé virou. Macaé tem uma Mas cidade... tá um paro grande ali. Não, Macaé tem uma cidade universitária. Já virou? Já então, virou. definitivamente decretado? Macaé tem curso de medicina de graça, já ultrapassou. Então, mais uma vergonha para Campos, o déficit que piora. E vive hoje uma cidade de cabide de emprego para muita gente. Olha lá. Isso aí, o Parque Ecológico foi construído por Água do Paraíba em troca, fez esse paredão aí para aumentar para Vladimir. Mas, Roberto, que sentido que anexo? Não, eu tô te dando sentido. Águas do Paraíba deu isso daí para Vladimir autorizar o aumento da água. O reajuste da água e do esgoto para a cidade. Vou te falar uma coisa, sabe? Aí deu um paredão de presente. Tá ali. Então, assim, o dinheiro dos royalties hoje, você consegue explicar em muitas cidades, pelo menos nós estamos falando do estado do Rio, para onde foi. Se você for a cidade de Presidente Kennedy, você vai entender para onde foi o dinheiro de royalties. Você visita a cidade não tem nada, a cidade não tem remédio, a cidade não tem... Eu vou te mostrar aqui o que é a cidade de Presidente Kennedy. Mas não é diferente de Campos dos Goitacazes, não. Rapaz, é a mesma. A saúde de Campos tá assim, ó, defasada. O conceito ali... Ia ter um mutirão aí, antes do prefeito sair, disse que ia ter um mutirão, as pessoas ser chamadas para cirurgias, para evitar fila. Até hoje, as pessoas estão aguardando uma cirurgia, aguardando uma consulta, uma coisa simples, uma consulta com um especialista. Não tem. Então é uma situação assim triste, lamentável. E tem que contar também com o Shopping Estrada. Isso é o Shopping Estrada, né? O Shopping Estrada também disseram que ia inaugurar. As pessoas que chegam em Campos passam vergonha, principalmente dias de chuva. Ali como está. É uma vitrine da cidade que as pessoas chegam hoje no Shopping Estrada, não tem nem banheiro decente para a pessoa fazer suas necessidades, que é a coisa mais simples do mundo. E a última vez que eu soube, estava pagando R$2 para você fazer xixi. E esse é um outro problema que eu vou falar com você também. R$2 dá para você pagar um lanche. Outra coisa também é a taxa. Uma água, sei lá. Aí você vê, você está mostrando a cidade de Campos, você está fazendo esse retrato. Mas você vai ver que os órgãos de controle interno em Campos, eles são seletivos. Eles não fiscalizam todos os governos. Eles escolhem o governo para fiscalizar e o governo para cobrar. A taxa de embarque e desembarque é uma fortuna. Sim. Que se arrecada ali a Codenca. Para onde vai esse dinheiro? Para onde que vai? Ninguém sabe. Ninguém tem controle para onde vai esse dinheiro. Isso é uma fortuna. Os estacionamentos que estão sendo explorados na cidade, licitaram algum estacionamento? Nenhum. E são não quiosques tem também. Estacionamento, quiosques, estacionamentos estão sendo licitados. Que fazem parte da Codenca, não é isso? Um dos grandes escândalos do governo Vladimir Garotinho está aí dentro da Codenca. Roberto, mas alguém precisa ver isso, Roberto. Mas aí, se eu estou vendo, você está vendo, o órgão de controle externo não está vendo, alguém está dormindo, alguém está prevaricando. Roberto, eu não estou prevaricando. Você vai para algum lugar, você é da onde? Eu sou de Campos, a pessoa dá risada da sua cara. Dá risada porque é naquela... chacota de vai, você. Vai, porque é a cidade hoje que se tornou ali o berço da impunidade.